Olá, futuro servidor. Meu nome é Leiliane, eu sou coach da Coach de Concurso e advogada da União há 10 anos. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre uma dúvida muito frequente daqueles que estão se preparando para prestar um concurso público, que é como estudar o conteúdo dos informativos de jurisprudência. Vale dizer também que o estudo da jurisprudência dos tribunais superiores hoje não é opcional, porque o que a gente observa é que a exigência do conhecimento do conteúdo da jurisprudência, das decisões dos tribunais superiores, é cada vez mais frequente pelas bancas em concursos em geral, e em especial pelo CESP, tá? Quais são, então, os maiores desafios no estudo desse conteúdo? Primeiro, como fazer para aprender e não simplesmente decorar o conteúdo dos informativos? E segundo, como organizar esse estudo de forma com que ele seja o mais concatenado e proveitoso possível? Tá? Porque o que acontece muitas vezes é que o aluno hoje lê um informativo do STF sobre um tema, digamos, de direitos e garantias fundamentais, que foi discutido no informativo 815 de fevereiro do STF, que é o fornecimento de informações judiciais fornecimento de informações financeiras ao fisco sem autorização judicial, que é um tema bastante atual, que inclusive está sobre repercussão geral. Quando o aluno vai estudar esse tema no informativo 815, ele se depara com a quinta etapa do julgamento. E aí, como que a gente pode proceder nesse caso? No informativo 814 foram descritas todas as etapas principais do julgamento. E aí, como que a gente faz para concatenar esse estudo? A gente precisa criar um vínculo entre esse conteúdo para que a gente crie o conhecimento, para que a gente adquira mesmo o conhecimento, não precise memorizar a decisão, mas a gente entenda o fundamento normativo que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para alcançar, chegar naquela decisão, ok? Vamos então passar para as nossas dicas que vão tornar o nosso estudo mais sistemático, mais proveitoso, fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais da nossa meta, que é a aprovação no concurso público, ok? Bom, a primeira dica é: mantenha-se atualizado. Pode parecer óbvio, mas o que a gente observa com muita frequência é que alguns alunos deixam para estudar o conteúdo dos informativos e da jurisprudência em geral, faltando às vezes 1, 2 semanas para a realização da prova. E nesse caso, realmente, é muito conteúdo para a gente estudar, para a gente aprender em pouco tempo. Então, a visita e a leitura do conteúdo dessas decisões, a visita ao site dos tribunais superiores, ela não pode ser feita de maneira esporádica e nem na véspera da prova. Ela precisa realmente se incorporar na nossa rotina de estudo. Se possível, até interessante que a gente faça o cadastro no site do tribunal para que a gente receba por e-mail, na medida que vão sendo publicados os informativos, A gente trouxe aqui, por exemplo, a página do Supremo Tribunal Federal, no qual, aqui no cantinho direito inferior, tem o link do STF Push. A gente clicando aqui, a gente consegue colocar o nosso e-mail, fazer o nosso cadastro, e aí, à medida que os informativos vão sendo publicados, as decisões vão sendo publicadas, a gente já vai recebendo isso por e-mail. Isso já vai facilitar com que a gente se mantenha bastante atualizado, ok? Uma outra questão, digamos que a gente está ali no final do nosso dia, a gente já estudou o nosso conteúdo previsto para aquele dia, já bateu a nossa meta, mas a gente está ainda querendo dar mais um gás, querendo continuar o nosso estudo de uma maneira mais tranquila. A gente pode já entrar ali no site do STF, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, para aqueles que estão se preparando para a carreira trabalhista. É super importante a gente estar muito atualizado com as decisões que vão sendo publicadas. Então, a gente já entra ali, já olha as notícias do dia, já vai se atualizando, porque quando a gente for ler o informativo, a gente já está bastante por dentro do que foi decidido, já vai facilitar sobremaneira o nosso estudo, ok? Então, a primeira dica é essa, é a constância, é a frequência mesmo, é a gente criar o hábito de visitar, se possível, diariamente os sites dos tribunais. É o que a gente costuma chamar de imersão, é a gente estar em contato quase que diário com esse universo da jurisprudência dos tribunais, ok? Bom, depois que a gente está atualizado, que a gente já tem esse hábito de visitar
diariamente, digamos, no site dos tribunais. Como que a gente pode fazer para organizar todo esse conteúdo numa sequência lógica, né? De forma a facilitar mesmo o nosso estudo, a construção do nosso conhecimento. Bom, aí vem a nossa segunda dica, que é crie e organize o seu próprio arquivo de resumos e mapas mentais, tá? Isso vai realmente exigir um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo, mas a gente costuma lembrar que isso é um excelente custo-benefício, né? Isso, na verdade, é um investimento de tempo. Por quê? Porque primeiro vai facilitar com que a gente realmente fixe aquele conteúdo, que a gente crie aquele conhecimento de uma maneira bem sedimentada e vai proporcionar com que a gente faça, né? Com que a gente crie nosso acervo para uma futura consulta, né? Para as nossas revisões, que são super importantes, tá ok? Então, para a gente ilustrar um pouco disso, eu trouxe aqui um exemplo, né, também extraído do informativo do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema que nós mencionamos agora, do fornecimento de informações financeiras ao fisco sem autorização judicial. Quando a gente observa o informativo, a decisão tem aproximadamente aqui 30, 40 linhas, né? Então, assim, interessante que a gente leia todo o conteúdo até porque a gente precisa se atualizar, saber o porquê, qual foi o fundamento normativo que foi utilizado, mas na hora de elaborar o nosso resumo, a gente precisa extrair daqui a síntese, né? O que é mais importante para que a gente possa posteriormente revisar, ok? Então, aqui a gente extraiu ali das 3, 4 primeiras linhas, né? Geralmente já vem ali qual é o fundamento daquela decisão, a gente extraiu a ideia base, né? Sobre fornecimento de informações financeiras. O artigo 6º da Lei Complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário. Okay? Essa aqui é a ideia essencial, é o núcleo do julgamento, a gente colocou, a gente grifou aqui. Além disso, a gente colocou o fundamento normativo, né? O artigo 6º da Lei Complementar 105, a gente colacionou aqui também no nosso resumo. Para quê? Porque quando a gente for revisar, vai ser muito mais fácil se a gente já tiver o fundamento legal, já vai facilitar, né, a nossa compreensão, né? Já vai facilitar com que a gente rememore tudo que a gente já estudou, ok? De um outro formato, a gente trouxe também aqui para ilustrar, por meio de mapa mental. Aqui uma outra decisão também extraída do informativo do STF, que é a queixa-crime e indivisibilidade da ação penal. A decisão original tem em torno de 15, 20 linhas. A gente extraiu também o núcleo da decisão, aproximadamente umas 3 linhas trazem informação inicial. Não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, a afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia tácita ao direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quanto alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal. Ok? A gente pegou essa informação, então, e criou aqui o nosso mapa mental. Olha como ficou bacana a gente visualizar na nossa revisão toda essa informação. A gente extraiu as 4 sentenças que são o núcleo da decisão, né? E formou o nosso mapa mental. A ausência de queixa-crime contra os autores implica em afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, que gera renúncia tácita ao direito de ação e, por sua vez, extinção da punibilidade. Quando a gente for fazer a nossa revisão, talvez daqui a 3, 4 meses, mais próximo da nossa prova, a gente vai só bater o olho e já vai rememorar. Primeiro, porque foi a gente mesmo que criou o resumo, né? Então, a gente já sabe do que se trata. E segundo, a visualização se torna muito mais simples, muito mais eficaz, ok? Aqui vale só uma ressalva do formato, de como a gente pode fazer os nossos resumos e mapas mentais, tá? Eu gosto de fazer no computador, eu acho muito mais fácil a visualização, a inserção de informações posteriores, mas isso é muito pessoal. Algumas pessoas preferem usar tablet, o celular, outras gostam mais de escrever, fazer fichamento, usar fichário, caderno. Isso não tem problema, né? Cada um vai com o tempo percebendo como é a forma que consegue absorver, né, da melhor maneira, que para você vai ser mais prático de fazer o seu resumo, os seus mapas mentais, ok? O importante é que a gente saiba da importância da gente organizar esse conteúdo tanto para a nossa fixação como para a nossa revisão, ok? E aí a gente já vai entrando na nossa terceira dica, que também tem tudo a ver com a organização do tema, que é organize e separe os temas por assunto, tá? Por que isso é super importante? Porque isso vai nos dar uma sequência lógica da evolução da jurisprudência. Isso vai fazer com que a gente realmente possa sedimentar o nosso conhecimento de uma maneira muito mais concatenada. A gente vai dividindo
por temas e subtemas, tá? A gente pegou aqui um exemplo, também para a gente ilustrar, sobre o habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é uma jurisprudência bastante consolidada no STF, ok? Ao proferir decisão pelo não conhecimento do writ, o tribunal, por maioria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de ministro da Corte. Qual é a essência dessa decisão? Não cabe habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro do STF. A gente conseguiu já extrair o núcleo da decisão. Onde a gente vai organizar agora? Onde a gente vai inserir essa informação? A gente pode criar diversas pastas, né? Por isso que eu falo da facilidade de a gente fazer isso pelo computador. Uma pasta de direito penal, de direito constitucional, de direito processual civil e assim por diante. E dentro da matéria a gente cria um subtópico, né? Habeas corpus e outros temas relacionados. A gente insere essa informação dentro da pasta e quando a gente for, por exemplo, estudar esse conteúdo pelo livro, pelo PDF, a gente já sabe onde a gente pode consultar o que os tribunais estão decidindo sobre aquele tema, o que vai facilitar muito que a gente solidifique o nosso conhecimento, ok? Por isso é tão importante a gente fazer essa organização por matérias, tá bom? Então, avançando, passando para a nossa quarta dica, que é inicie o estudo realizando uma breve revisão dos últimos assuntos estudados. Aqui vale a gente já começar pela dúvida principal, né? E aí, eu vou ter que revisar todo o informativo, né, de novo? E aí vem a importância da gente ressalvar dos nossos resumos e mapas mentais. Na verdade, não. A ideia aqui da revisão é a gente ir em cima do que a gente já sintetizou, né? Em cima do resumo, em cima do mapa mental. A gente separa ali 15 minutinhos do nosso estudo, né? O início do nosso estudo para fazer essa revisão, realmente em cima do que a gente já resumiu. E os outros 45, por exemplo, que a gente separou de 1 hora, a gente avança e estuda o informativo seguinte. Esses ciclos de estudos vai fazer com que a gente realmente venha fixar, né? Venha conseguir sempre estar revisando o conteúdo do informativo, tá? Aqui também vale dizer que não é pra gente revisar todos os informativos anteriores, e sim sempre aquele imediatamente anterior. Ou seja, se hoje eu estou estudando o informativo 815, eu vou revisar o meu informativo, o resumo que eu fiz do meu informativo 814, tá? Na vez subsequente, eu estudo a revisão, o resumo do que eu fiz no 815, já avanço para o 816, assim sucessivamente. A gente precisa lembrar que a gente precisa avançar no nosso estudo, então a nossa revisão é sempre do informativo anterior, se baseando nos nossos resumos e nos mapas mentais que nós criamos, ok? E a nossa quinta dica, que é resolva questões, né? Assim como o estudo de todas as matérias, a resolução de questão vem para fixar aí mesmo esse conteúdo. E como a gente faz para procurar questões sobre esses assuntos? Hoje, os sites de questões que tem aí na internet, né, sites pagos, não gratuitos, enfim, eles trazem uma ferramenta de pesquisa bem específica. A gente pode colocar lá por tema, por subtema, e aí a gente ir filtrando até achar questões assim bem aproximadas mesmo do que a gente encontra nos informativos, né? Principalmente quando são decisões, né, como essa que eu falei sobre o writ, sobre as decisões monocráticas do STF, que já são bem consolidadas na casa. Quando são decisões realmente mais recentes, fica um pouquinho mais difícil, porque elas não foram ainda inseridas em nenhuma prova de concurso, a gente às vezes não encontra nos sites de questões. Como que a gente pode fazer nesse caso? Aí vem uma outra sugestão, que é a gente criar mesmo as questões, ou seja, eu trouxe aqui o exemplo, né? Cabe habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro do STF? A gente acabou de ver aqui, não cabe, né? Então a gente formula a pergunta e deixa lá no nosso resumo. Uma dica legal aqui é, por exemplo, quando a gente for fazer a revisão do conteúdo desse informativo, a gente pega e responde essas questões. Dá uma lida em tudo que a gente resumiu, dos nossos mapas mentais, e passa para a resolução desses enunciados, desses verdadeiros falsos que a gente mesmo criou. Isso já vai fazer com que a gente verifique qual foi o nosso nível, o nosso grau de absorção desse conteúdo, ok? Então, a questão vem aqui mesmo para fixar, para consolidar o conteúdo que a gente estudou. Tá? Então, revisando, né, pra gente concatenar aqui as ideias, quais são as nossas dicas no estudo dos informativos, tá? Mantenha-se atualizado, ou seja, visite com a maior frequência que você puder os sites, as páginas dos tribunais, leia as notícias, se possível se cadastre, receba por e-mail, mantenha-se realmente assim, dentro desse universo dos tribunais.
tá? Dica 2. Crie e organize seu próprio arquivo de resumos, organize seus mapas mentais, né, desenvolva você mesmo da maneira com que você achar mais tranquila, por computador ou por escrito. Vá criando seus resumos, sempre lembrando de sintetizar, né, ao máximo, extrair dali o núcleo do que é mais relevante. Tá? Terceiro, organize e separe os temas por assunto, crie as suas pastas, né, por temas, subtemas, que vai ser um facilitador no momento de você buscar, né, de você pesquisar após você estudar cada conteúdo. Né? A dica 4, revise. Sempre inicie o seu estudo revisando o informativo imediatamente anterior, se detém apenas aqueles 15 minutinhos, para que você possa sempre avançar, né, no estudo informativo seguinte. E 5, resolva ou crie as suas próprias questões, né? Sempre procure solidificar o conteúdo que você estudou pela resolução de questões, que você vai ver que o resultado, né, vai ser cada vez melhor, ok? Bom, essas foram nossas principais dicas, né, no estudo dos informativos, para que o nosso estudo seja cada vez mais proveitoso, mais eficiente, né, e nossos resultados, principalmente, sejam cada vez melhores, tá? Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos ótimos estudos e até uma próxima oportunidade.